Bom, então eu quero desejar uma boa tarde a todas e a todos, né? Dizer que é uma alegria muito grande estar aqui na companhia de vocês hoje. Apesar da situação, né, do momento caótico e triste que nós vivemos, principalmente no nosso país, com essa pandemia, né, dessa doença, esse coronavírus que levou tantas pessoas queridas e próximas, né, e deixou tantas famílias em luto e entristecidas. Apesar disso tudo, a gente ainda continua resistindo, né, e nas nossas condições aqui, fazendo esses movimentos de desconstrução, de resistência, né, um movimento como esse da Flivas, terça-feira, tão importante, regionalizada, mas que é para sair daqui do Vale do São Patrício para o mundo inteiro, né? E para mostrar que nós temos aqui na nossa região também escritoras, mulheres e homens, claro, maravilhosos, que fazem da arte, né, uma forma de se expressar e de resistir também, né? Então eu desejo uma boa tarde a todas, a todos nós, e que a gente tenha um momento bem interessante de discussão. E aí eu gostaria de dizer que pensei para esse momento, essa conversa, né, esse bate-papo aqui que nós vamos ter com 3 escritoras convidadas, eu pensei em fazer uma pequena apresentação muito rápida, que eu gostaria de projetar para vocês, mas mais para que vocês acompanhassem os textos, né, de apresentação das participantes da mesa, e iniciar, né, instigar a nossa conversa, o nosso bate-papo e a apresentação de vocês, meninas, escritoras, com um texto também, um poema que fala um pouquinho de como a sociedade molda a mulher, né, e depois a gente fazer uma análise de como vocês fizeram para sair um pouco desse padrão da mulher moldada por essa sociedade patriarcal já há séculos, né? Então eu vou tentar fazer a minha apresentação aqui, porque essas tecnologias às vezes nos deixam um pouco na mão. Acho que não era assim que eu deveria fazer. Talvez uma guia. Aqui. Vocês... vou voltar aqui para colocar a tela cheia. Sim. Vocês conseguem ver em tela cheia? Sim, né? Sim. Okay. Estamos vendo. Bom, então aqui nós temos a nossa mesa redonda número 5, né? E o título é Autoria Feminina no Vale do São Patrício. Nossas convidadas são Simone Moura, Aparecida Queiroz e Lucimar Seabra. E eu sou a professora Mirelle Amaral, de São Bernardo, professora do Instituto Federal Goiano, Campus Sedes. Aqui tem uma foto, né, uma apresentação das nossas convidadas, e eu começo apresentando a Simone de Souza Moura Ottoni, natural de Goianésia, Goiás, casada, tem 3 filhos, a Bruna, o Antônio Vitor e a Camila. Ela é graduada em Letras e Pedagogia, especialista em Linguística, História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. É contadora de histórias, professora da rede pública de ensino, escritora com participação em mais de 40 publicações. Escreve vários gêneros literários, tais como contos, romances, memórias literárias e principalmente poesias. Então, a Simone é a nossa primeira participante aqui. Eu vou apresentar as 3 e depois, no final, a gente pode começar as falas de vocês e vocês falarem um pouquinho da sua experiência como escritora, talvez nessa ordem ou na ordem que vocês quiserem começar. A nossa segunda participante é a Cida Queiroz, é poetisa e escritora, nascida em Minas Gerais, mas residente em Goiás há mais de 30 anos e por isso já se tornou mineiro goiano. Tem por Goianésia muita gratidão, já que a cidade é o berço de nascimento de seus 3 filhos. 3 filhos também, a Cida tem, assim como a Simone e eu também tenho 3 filhos.
Escrever para si é o exercício de transformar suas angústias e reflexões em textos e versos. Uma forma de dar alívio à alma, mas também de sentir o prazer de deixar no mundo seus pensamentos, agora registrados em letras e eternizados em suas obras. E a terceira participante, Lucimar Seabra, a vovó aí que estava Vovózona. guardando a boneca, o bebê melancia. Bebecia. Nascida em Séries, olha, daqui da nossa cidade, né? Sim. Goiás, filha de mineiros pioneiros e que ama sua cidade. Ela se descreve mãe, avó, evangélica presbiteriana renovada e que desde criança ama a leitura. É escritora, poetisa e romancista. Lucimar acredita que a escrita muda os nossos rumos e metas, assim como a leitura abre caminhos para a sabedoria. E o escrever abre mentes, constrói o intelecto e abre horizontes. Então, com essas biografias, né, esses pequenos textos biográficos das autoras, eu quero iniciar, antes de passar a fala para vocês, fazendo realmente como eu disse, instigando, na verdade, nosso pensamento aqui, as nossas discussões, com esse poema, que se chama, na verdade é um trecho dele, não é o poema completo, que se chama Modelagem Mulher. E a Henriqueta Lisboa nos fala assim: assim foi modelado o objeto, para subserviência. Tem olhos de ver e apenas entrever. Não vai longe, seu pensamento cortado ao meio pela ferrugem das tesouras. É um mito sem asas, condicionado às fâmias da lareira. Ergue a cabeça por instantes e logo esmurece por força de séculos pendentes. Ao remover entulhos, leva espinhos na carne. Será talvez escasso o milênio. Para que de justiça tenha vida integral, pois o medo deve ser indefectível segundo as leis da própria modelagem. Bom, então aqui nós temos também uma escritora, né, uma mulher que escreve esse poema na década de 30, né, e que fala desse molde que a sociedade, por séculos, né, onde a sociedade nos coloca por séculos, né, esse molde da mulher que é submissa, subserviente, que olha para baixo, que às vezes até tenta um olhar mais alto, né, colocar seu olhar num outro horizonte, mas logo abaixa a cabeça, esmorece por conta desse peso nas costas de tantos séculos, né? E de como essa mulher, né, esse ser mulher é construído. E ela fala até da tesoura, né, que nos molda. Então, a mulher que é criada para costurar, coser, bordar, servir a família, né? E aqui nós temos, então, hoje com a gente essas 3 mulheres que foram muito além disso, né? A gente não quer dizer que a gente tenha que deixar essas características da construção da mulher totalmente para trás, né? Mas a gente pode dar um passo a mais, ir além, né? Tentar outros horizontes que nos interessam também, né? Além de ser mãe, de ser avó, e nesse sentido da construção da mulher para o cuidado também, né? E aí eu começo, então, convidando a Simone. Eu vou chamar vocês na ordem que aparece, mas vocês fiquem à vontade, se quiserem alterar essa ordem, né? Mas eu vou começar, para a gente fazer uma primeira rodada, de vocês falarem um pouquinho sobre vocês e dessa construção de mulheres escritoras. Como vocês iniciaram esse novo arquétipo de mulher aí que vocês construíram na vida a partir da arte e especialmente da literatura. Simone. Boa tarde. E aí eu peço licença para as minhas colegas escritoras, que ela me colocou primeiro, mas caso vocês queiram iniciar, fique à vontade. Tá? Pode ir. Pode iniciar. Na verdade, esse lugar é essa ordem ali da apresentação da feira, mas vocês fiquem à vontade.
O lugar é seu, Simone. Faça uso. Sim. Então, tá bom. Então, pessoal, boa tarde a todos, a todas, né? E é uma alegria muito grande participar desse evento. Quando o Rafael me convidou, eu fiquei muito feliz, né? Porque é um alcance muito grande, é uma oportunidade muito grande para nós, mulheres, de expressar nosso trabalho, né? Expressar aquilo que nós escolhemos para nós. Segundo a Mirelle, quando ela fala sobre a construção, essa construção nossa, né, de todas nós, mulheres, todos os seres humanos, na verdade, ele é bem gradual, né? Quando eu era pequena, eu já queria ser escritora. Então, eu já nasci uma escritora, porque quando eu aprendi a ler, eu já tinha o sonho já de escrever. E até noutra ocasião eu comentei, né, que desde os 10 anos eu já queria ter publicação, mas eu era muito complicada, era uma criança muito revoltada com o pai, né? E aí, então, me fazia sofrer muito. Demorou muito, até depois de adulta, até o meu primeiro livro, que foi feito em 2008, eu escrevi em 2008, mas eu ainda era bem distante da tecnologia, né? Não sabia digitar, e foi manuscrito, então eu tive muita dificuldade. E ele, como ele era que eram pequenos na época, mas eles dois fiquei aguardando. Aí, em 2015, eu fiz um livro de poesias, e aí eu falei, não, eu vou lançar os poesias primeiro, porque é mais fácil para revisar. E aí, quando foi em 2016, assim, eu estou encurtando o assunto, porque tem muita coisa para ser dita, mas antes eu tinha muita vontade, comecei, só que eu tive também, atravessei um período muito grande de depressão, e não temática, também em torno da depressão, e operação, que não fosse história de ninguém, porque eu não queria falar nada que fosse referente à vida de nenhuma pessoa que eu conhecesse. E aí, quando eu tive a inspiração do primeiro livro, foi um sonho que eu tive. E aí, de manhã, quando eu acordei, uma voz ficava falando para mim assim o dia inteiro: escreve um livro, escreve um livro. E eu não queria escrever de jeito nenhum. E aí, naquele dia, com a perturbação foi muita, né? Na época eu tinha uma loja, eu cheguei de trabalho, aí não tinha sossego. Aí eu comecei a escrever, em 5 dias o livro ficou pronto. E aí, porque os personagens ficaram na minha cabeça 24 horas por dia, né? E aí, como ele foi de inspiração, não era história de ninguém, eu fiquei muito feliz, porque eu vi que era um presente que eu tinha pedido para Deus na passagem do ano, né? No Réveillon. E aí os anos passaram, continuei trabalhando, eu tenho 3 filhos, né? Então, menino na escola, menino pequeno, aquela trabalheira toda de mãe, e esposa também, aquela esposa que era fechadinha dentro de casa, se da mordaça do pai passou para do marido. Casei muito nova, casei com 16 anos, assim, não tive adolescência, já tive que ser a mãe e cuidar de todo mundo, né? E aí, de repente, a depressão atacou e eu fiquei, assim, desenganada. Mas aí, na literatura, foi um escape, né? Quando eu me identifiquei escrevendo aqueles poemas, sempre eu tenho mais inspiração à noite quando eu estou contrariada. Então, os textos me faziam fugir da realidade. Aí eu escrevo outros gêneros, eu escrevi esse romance, fiz ano passado uma memória literária, mas a poesia é o que eu mais gosto, porque a poesia, ela nos liberta, porque com a poesia a gente não tem um compromisso com a verdade. Quando você vai escrever algum outro tipo de texto, às vezes a gente tem que estar muito pautado na verdade, igual esse História da Família Otônica que eu fiz, foi em cima de entrevistas, né? Então tem que contar tudo que é mais real, né?
E a poesia não, ela te dá liberdade, você mesmo não estando apaixonada, pode falar sobre a paixão, né? E assim, em 2016 eu participei da Bienal de São Paulo, lancei meu livro lá, e de lá para cá eu nunca mais parei. Aí, no início, era muito difícil, porque nunca sobrava dinheiro para publicação, né? Que a publicação de um livro, ela é muito cara. E eu tive muita dificuldade com isso. E as editoras, e comecei a participar de... E aí era muito barato, né? Então, eu pude participar todo ano, eu participo, assim, no mínimo 10. E aí, eu já tenho mais de 40 participações em antologias e coletâneas, e meu, deve ter uns 10 livros já. Estou trabalhando numa obra atualmente, também é uma memória literária, e estou na educação já. Eu me formei em 2005, fui para a educação em 2011, parei, depois voltei em 2013, estou até hoje, graças a Deus, gosto demais da área da educação também, e sou uma incentivadora dos novos escritores, ela que gosta de escrever, aí eu apresento as formas, né? Os modos mais fáceis, mais baratos, as plataformas hoje em dia, quando a Mirella fala sobre esse momento pandêmico, nada melhor do que isso, né? Para nós reunirmos pessoas de vários lugares, né? Na questão da tecnologia hoje. Então, o acesso para nós mudou, e tem várias plataformas que são de graça, que a gente pode tanto publicar como ler e incentivar os outros também a conhecer. Então, nessa construção aí que formou a Simone Moura. Eu uso meu nome de solteira, gosto do marido, meus filhos, eles me apoiam muito na questão da escrita, né? São fãs número 1, e estou feliz com o que eu estou fazendo hoje, e agradeço a todos vocês pela oportunidade. Muito bem. Bom, Simone, bom te ouvir. É interessante que foi preciso a gente passar por um momento de tanto sofrimento, né, para descobrirmos também essas novas maneiras de nos encontrarmos, né, muitas coisas que a gente depois provavelmente vai continuar usando, né, vão continuar fazendo parte da nossa rotina. E a Nathalie, Simone, pergunta se o seu livro foi publicado. Eu acredito que seja esse que você falou, que foi escrito em 5 dias, da inspiração. Ele foi publicado? Então, esse livro, ele está publicado na plataforma só digital, na Amazon. Aí ele é vendido por lá. E depois dele, os outros foram impressos, né? Tem um de poesias, que é o Metanoia, e Inspirações de Júlio, e agora esse da História da Família Ottoni, e mais outros digitais também. Tem com alunos, que eu trabalho projeto de digital com os alunos. Ele foi publicado, sim, só eu não tenho ele impresso, é só digital. Publicado em 2016. Sim, é só o e-book. Ótimo. Depois, se você puder colocar Chama no Sentido chat... da Vida. Isso que eu ia perguntar, o sentido da vida. Então, Simone Moura, o sentido da vida, se alguém tiver interesse de buscar. Bom, então nós temos agora Cidinha e Lucimar para falarem. Qual a ordem das falas de vocês, para vocês contarem um pouquinho dessa experiência com a literatura? Pode ser eu, que eu sou rapidinha. É igual minhas poesias, né? Tudo conciso, tudo em poucas linhas eu falo o que eu tenho para falar. Tá? Então, para mim, a escrita, desde sempre, como a Simone também disse, né? Como uma forma de alívio das angústias, como eu coloquei no meu texto. Então, desde muito cedo eu comecei a escrever, né? Como na nossa época não usava ter adolescência, né? Não se podia passar pelos conflitos da adolescência, você os passava em silêncio, sozinho, e arrumava as suas formas de aliviá-los, né? Então, era uma forma que eu tinha. Então, eu escrevia em pedacinhos de papel, em guardanapos, em tudo que era lugar que eu encontrasse um papel e uma caneta, eu estava escrevendo. E fui colecionando isso, depois eu fui grudando esses papeizinhos num caderno de desenho, e esse caderno ficou bem grosso assim, eu tenho ele guardado, e
e ainda pretendo garimpar nele alguma coisa que possa ser publicada. Mas a vida foi seguindo, né? Eu fui trabalhar e fui ser mãe, como a Simone disse, são ocupações de tempo integral, ser mãe, esposa e trabalhar fora, né? E nunca dei muita moral para essa minha veia de escritora, não. Sempre escrevendo, mas sempre só para mim, escrevendo e guardando, né? Até que quando chegou já na meia-idade, né? Aí na crise dos 40, beirando os 50, quando beira a menopausa, e eu acredito que é uma segunda adolescência, né? Eu que me formei em psicanálise, então eu tenho essa contribuição para falar. É uma segunda adolescência que a gente vive na meia-idade. E uma crise existencial forte e tudo mais. E nessa época, então, eu comecei a escrever de novo com muito afinco, diariamente escrevendo. E já havia, então, as tecnologias em início de desenvolvimento, foi na época que existiu o Orkut, né? E lá no Orkut a gente entrava naquelas comunidades que eram afins com o pensamento da gente, e eu entrei em uma que chamava Sociedade dos Pássaros Poetas. E lá, então, a gente publicava. Todo mundo publicava as suas coisas, e uns faziam críticas, outros faziam elogios, e a gente se entendia ali naquele meio. E lá eu deixei as minhas coisas registradas. E foi bom porque não se perderam, né? Então, quando o Orkut foi acabar, aí eu precisava salvar aquilo ali. E foi quando eu tive a ideia. O pessoal já me incentivava, por que você não publica? Por que você não publica e tal? Aí eu resolvi fazer o primeiro livro. E aí, em 2018, eu lancei esse aqui, que é A Liberdade da Poesia. E depois fui criando coragem e lancei o segundo em 2019, que é Vagando em Versos Vim, né? E tem um outro já pronto desse mesmo formato, em pequenas poesias, que vai ser lançado em breve. Não foi ainda por causa da pandemia, né? E como a Simone, eu também participo de vez em quando de algumas coletâneas, e aí sai aí alguma coisa, né, nesses aqui, que são coleção de versos de vários autores, né? Mas para mim escrever sempre foi isso, foi uma forma de deixar a minha alma um pouco mais leve, uma forma de desabafo mesmo, e depois se tornou prazer para que os outros lessem, né, e talvez encontrassem ressonância nos meus versos. E sigo aí. Eu tenho muita prosa também, muito ensaio escrito, e pretendo publicar em algum dia aí, né? Então, nessa luta. Que bom, Cida. Muito legal ouvir sua história. Tá vendo como as histórias, né, têm aqueles pontos parecidos, né? Principalmente para a mulher, é muito comum a gente às vezes ter que adiar os sonhos, né? Demorar um pouco mais para realizá-los, até por conta da família, dos filhos, né? Essa trajetória é bem semelhante entre a gente. Verdade. Então vamos ouvir um pouquinho da Lucimar e como foi, então, Lucimar, seu encontro com a literatura. Boa tarde. Eu tiro o chapéu para as colegas por esse testemunho aí tão bonito, né? E estou rindo enquanto elas estão falando, eu estou rindo, porque a história delas é a minha história. E eu fico imaginando, será que todas as poetisas têm essa mesma história, né? Por quê? Eu, desde criança, desde quando eu comecei a ler e escrever, eu lia pedacinho de jornal jogado fora, eu lia a Bíblia. Então, era assim, tudo que eu via, né, eu lia. Eu roubava os livros de romance dos meus irmãos, que estavam debaixo do colchão, né, e eu lia. E aí, muita coisa que eu não entendia, né, por que eles colocam debaixo do colchão e escondem? Porque não era para eu, criança, ler, né, mas lia tudo, era assim, era uma comedora de livros, né, e cresci assim, com essa vontade também de me expressar. E aí eu me expressava na escola, aí era a Cidinha da escola, sabe? Vamos chama a Lucimar. Uma poesia, chama a Lucimar. Fazer uma peça de teatro, chama a Lucimar. Então, com isso eu fui entendendo que eu estava
naquele lugar para exercer esse dom que Deus me deu, de estar me comunicando bem, de estar escrevendo, né, de estar fazendo. Comecei a fazer minhas poesias, e guardava, sempre mostrava para uma colega, outra, mas sempre guardada as 7 chaves, né? Então, eu me casei com 19 anos, eu terminei o magistério e logo me casei. E fui morar em fazenda. Lá eu criei os meus 3 filhos, que hoje são casados, eu já tenho uma neta casada também, e eu sou a mais velha de vocês aí. E eu acho que no quesito poetisa, eu acho que eu ainda tenho muito que aprender com vocês e estou iniciando. Iniciando não nas obras, mas iniciando no pontapé, sabe? Por quê? Fiquei 23 anos morando na fazenda, criando os filhos. Aí, quando eu vejo falar assim, que saiu do poderio do pai para o poderio do marido, não foi diferente comigo. Eu tenho 60 anos, eu me casei com 19, né? Então, aquele trabalho cotidiano adiou muito meus planos, né? Também o esposo, né? Tolindo tudo, assim, também, né? E a gente tentando se manter a mãe de família, a dona de casa, né? Mas eu me via 2 personalidades, eu me via um paralelo. Sempre quando eu escrevo, eu falo, eu sou 2, eu tenho um paralelo. Fora do meu quarto e fora da minha escrivaninha, eu sou mãe, avó, amiga, né? Fui filha, porque meus pais são falecidos. Sou amiga, né? Então, quando eu entro para dentro do meu quarto, aí sou eu, a Lucimar, que escreve. Aí eu escrevo meus contos, meus romances, minhas poesias. E eu tenho um livro que eu comecei a escrevê-lo e eu ainda era solteira. Eu escrevi e guardei, e fui viver a minha vida de esposa e mãe. Há um tempo atrás, eu revendo as minhas pastas, né, de escritas, eu falei, mas eu acho que chegou o momento, porque tudo na vida tem um momento. O de vocês foram com vocês mais jovens, e o meu está sendo este momento agora. Eu estou engravidando do meu primeiro livro, né? E eu vou dar à luz, no caso, né, no final do ano, se Deus quiser. Meu livro tem por título Sonho. Por quê? Porque é o que eu disse, lá fora eu plantava, capinava, né? Colhia, lavava, passava, cuidava de filhos. Aqui dentro eu era uma princesa. Aqui dentro eu era... Nossa, eu dava asas à minha imaginação e aqui dentro eu era a outra de mim, né? Então, tá aí o meu livro. É uma coletânea de 3, porque o primeiro retrata a adolescência do meu tempo, aqui dentro de séries, das ruas sem asfalto, né? Dos pais que não deixavam que a gente amadurecesse, não queriam que a gente soubesse, a gente vivia cercada numa redoma. No meu livro eu falo que quando diziam assim, fulana se perdeu, vai ter que casar. Aí, mas se perdeu, não tem que casar, tem que buscar ela está perdida. Tem que buscar, não é casar. Eu não entendi, a gente não entendia, não era? Aí ela vivia naquela redoma, né? E aquilo era o nosso mundo. Enquanto a gente acordou, a gente estava nos braços de um marido, né? E aí vamos ver a segunda situação, que é a situação de casada. Então, o primeiro livro retrata essa adolescente, inocente, mas que tinha sonhos, né? Que sonhava muito.
O segundo livro já vem a parte mãe, né? A parte lutadora, guerreira. O terceiro vem a parte vovó, né? Então, somos coletânea desses três. Eu dividi em fase de 20, 40, 60. Estou com 60, né? Depois eu ainda quero escrever dos 80, se Deus quiser. Tenho muitas, muitas, muitas poesias. Tenho muitos trabalhos nas escolas de peças teatrais que eu escrevia para a gente apresentar, né? E eu me vejo, assim, muito feliz em saber que Deus me proporcionou uma escala de vida, né? Que eu pude, da transição da minha vida de passada para de adolescente e a de hoje, eu sinto que eu escrevi uma sequência um arquivo sequencial da minha vida, né? Do meu cotidiano e de tudo que havia em volta. Então, quer dizer, eu me sinto muito feliz de saber que, a partir de agora, eu vou me inserir também, né? No mercado, vou colocar meus livros à disposição, e nada melhor do que quem ler para saber quem somos, né? Porque eu sei quem eu sou, mas alguém precisa ler o que eu faço para saber realmente quem eu sou. Eu sou a Lucimar Seabra, de Séries. Essa é a minha apresentação. Muito bonita, Lucimar, muito legal a sua fala. É interessante que a gente pensar, né, que apesar de que as três falam também de terem esse sentimento, né, de ser uma escritora desde muito jovem e usar a escrita, as palavras para colocarem os sentimentos para fora e registrar os sentimentos, é interessante pensar que cada uma no seu momento, né? Sim. Mas que vocês conseguiram chegar nesse momento de colocar isso e de transformar isso realmente em obras literárias, para que outras pessoas também tenham acesso e possam realmente conhecer vocês e conhecer seus sonhos, né? O que vocês escrevem. Eu estou aqui acompanhando o chat também, enquanto acompanho a fala de vocês, e o Walter participou aqui no chat, né, Walter, falando que ele agradece vocês, falando que vocês são responsáveis pela transformação do mundo hoje, né? E realmente, se vocês guardassem para vocês... Obrigado, Lucimar. Obrigada. Também minha mãe. Obrigada aí. Minha criatura. Obrigado, viu? Eu não tô nem aguentando, tá vendo? Oh, emocionado. Que lindo! Você me desculpa, viu? O pessoal que está participando. Nossa, que isso. Eu que agradeço. Que isso, que carinho. Nossa, eu estou me sentindo abraçada, viu? Muito bom. O pessoal que está participando, se quiserem fazer intervenção, fazer pergunta, levantar a mão para perguntar, ou se quiser fazer as perguntas no chat também, eu estou acompanhando aqui o chat, posso repassar, vocês ficam à vontade, tá? Elas estão aqui realmente para serem conhecidas mesmo, né, por nós e depois daqui saírem para outros lugares, para vocês realmente perguntarem o que tem vontade de perguntar. Eu queria só começar perguntando, eu vou aproveitar e vou perguntar aqui uma coisa para a Cida, porque a Simone, contando a história dela e dos filhos, da família, ela fala que os filhos são incentivadores, né? São os fãs número 1, né, Simone? Do seu trabalho e assim. E aí eu quero saber da relação também da Cida com os seus filhos. Como é que é a relação dos seus filhos com a Cida escritora? Oh, muito boa, né? Graças a Deus, assim, todo mundo acolheu muito bem essa iniciativa. Incentivam e ficam orgulhosos aí da mamãe. Muito bom mesmo. Marido e filhos, todo mundo na mesma vibração aí, na mesma energia, graças a Deus. Ai, que bom. E Lucimar, no seu caso, você disse que às vezes você escrevia e tal, mas o seu marido estava ali naquela, sempre às vezes dando uma tolhida, né? Como você mesma disse. Mas como que é a sua relação, a relação dos seus filhos, e agora também, talvez, do seu marido, não sei, com você, escritora? Eu agora sou divorciada, né?
Ah, deixa para trás todo o embaraço. então agora realmente Então, não vai ter mais sim. nada. Os meus filhos maravilhosamente bem, porque à medida que quando você não tem um apoio de alguém, você busca apoio em outras pessoas. Eu falo, os meus filhos foram o escudo que me defendiam do meu esposo. Isso eu falo, né, abertamente, porque eu não tenho mágoa, não fiquei deprimida e tal, mas eu tenho a franqueza de dizer que meus filhos foram um escudo que me salvou do meu esposo, né, do meu ex-marido. E eles são maravilhosos, me apoiam em tudo que eu falo, nem em tudo que eu faço, porque de vez em quando até umas palmadas quase que eu mereço, sabe? Eu sou, assim, muito impulsiva, sabe? E muito comunicativa e tal. De repente, fala assim, mãe, parece que a criança é assim. Olha, eu falo, meu filho, mas deixe-me ser criança, porque quando eu era criança, eu tive que ser adulta, então não deixa eu ser criança hoje, né? Então, o meu convívio com a minha família, eu tenho uma família imensa, você abre uma família muito grande, e nós somos bastante unidos, né? E eu tenho um apoio incondicional, graças a Deus. Isso é muito bom. A Cidinha falou que a gente depois, né, na meia-idade, voltamos a ser adolescentes. Sim, né? sim. Voltar a ser criança. A gente não viveu essa, principalmente a gente não pôde viver essa fase por questões, né, mesmo dessa construção da mulher que às vezes assume muitas responsabilidades. Simone, no seu caso, né, você já falou que a família te apoia, seus filhos também. Mas, assim, em que momento, apesar de que a literatura e escrever estava sempre presente na sua vida, mas você acha que você se viu, Simone, escritora, quando você se reconhece escritora, a partir do momento que você publica um livro, ou você já tinha essa consciência de que você era realmente uma escritora antes mesmo de você conseguir publicar, por exemplo, seu primeiro livro? Boa pergunta. Essa colocação eu acho ela assim tão errônea, né? Quando ele fala que o escritor ele só é escritor a partir do momento da sua publicação, né? O escritor ele é escritor desde quando ele começa a escrever seus primeiros rabiscos, né? Então, eu já me sentia escritora sempre, desde quando eu era criança. Mas para a literatura, só depois que a gente lança o livro que é considerado, né? E eu acho isso muito errado, porque tem tanta gente boa que escreve tanta coisa que está escondido, né? Agora, uma participante aí, a Nicole, falou, eu escrevo muito, então, Nicole, não perca tempo. Né? Aproveite as plataformas aí digitais, publica de graça, participa aí das antologias, que precisar de algum, sempre, desde os 15 anos, já como diz a Lucimar, na escola, quando eu fazia as primeiras poesias, eu já me achava tal, já. Também. Isso é muito legal, e realmente, né, a gente não precisa, a gente recebe, digamos assim, esse título de escritor a partir do momento que tem algo publicado, mas o escritor, ele não começa a escrever só no momento em que ele publica um livro, né? Não, assim, eu queria dizer que a gente se sente escritor a partir do momento em que a gente é lido, certo? Então, assim, porque eu, durante muitos anos, eu escrevi e escondi, como a Lucimar disse, né? Somente eu sabia que eu escrevia. Mas a partir do momento que eu tive coragem de mostrar para alguém, isso foi mesmo com o advento das redes sociais, que você começa a publicar seus textões, aí as pessoas começaram a ler o que eu escrevia. E a partir de então eu comecei a me sentir escritora. Sim. Realmente, a partir do momento que você consegue compartilhar, né, com as outras pessoas, que não é mais só seu, não é mais, não fica guardado. A Flávia Lucimar está dizendo que foi sua vizinha, conhece você, está aqui participando da mesa, a Flávia Ferreira. E a Denise, minha colega, professora querida do Instituto Federal Campus SESI, também levantou a mão, creio que quer fazer uma pergunta. Dene, fica à vontade. E outras pessoas quiserem participar também, pessoal, é um bate-papo, né? É uma mesa de uma conversa mesmo. Bom, eu quero agradecer a presença de todas, né? Vocês abrilhantam o nosso encontro,
Não é sempre que a gente tem condição de conversar com escritoras. E como eu trabalho muito na parte da crítica literária, da leitura, eu fico sempre muito entusiasmada quando eu encontro com escritoras, porque quando a gente trabalha, a gente vê na construção dos personagens que muita coisa do personagem parece que reflete a vida dos escritores. Eu queria saber se em algum momento de vocês, a experiência de vida de vocês, refletiu na construção dos personagens da narrativa. Bom, Mar, pode falar. Sim. Nas minhas poesias, a gente tem sempre como inspiração, né, objetos, paisagens, momentos, né? Mas a partir do momento em que eu comecei a escrever o meu livro, aí então ele é a minha personalidade, né? Ele sou eu escrito, né, em páginas. O andar descalço na rua, o banhar no córrego, né? O sair para pegar manga escondido, isso tudo é o eu, né? Eu vivendo essa situação. As amigas, as festas escondidas, as broncas, né? Então, tudo isso, os encontros, as pessoas que passaram por nós, né? Pelas nossas vidas, as comadres de nossas mães e tal. Então, quer dizer, tudo está girando em torno da nossa, né? Da nossa persona, né? Da nossa pessoa. Mas as poesias, sempre eu carrego, assim, a minha poesia, ela é baseada em muito amor. Então, se me pedir para fazer uma poesia sobre ódio, com certeza eu vou fazer ela toda cheia de amor, sabe? Então, o escritor ele capta o que está em volta, né? Mas, no fundo, a escrita dele é a pessoa dele. No final dele, ele pode escrever, mas no final dos versos tem sempre a personalidade do escritor. É a minha opinião. As minhas poesias, né, no caso. Eu não saberia escrever sobre guerras se eu não dissesse que o vermelho do sangue, né, se confunde com o vermelho da terra. Não diria também, né, que as matas verdes, né, refletem a cor da esperança. Então, é uma situação que eu coloco nas minhas poesias, nos meus versos, sempre um otimismo e uma esperança de que aquela catástrofe vai se tornar em uma construção que vai elevar, que não vai afundar, né? Que aquela embarcação, ela não vai afundar. Então, eu creio que tem sempre em volta a nossa personalidade e está sempre captando o nosso interior. Nós escrevemos, né? A letra é nossa, o pensamento é nosso, a ideia, né? E a personalidade também. Eu creio, assim. Sim, interessante, né, Denise, ouvir essa experiência delas, né? E pelo que a gente ouve aqui, já ouvimos um pouquinho, cada uma tem uma experiência diferente. A Simone fala que, né? Mas que não quis escrever sobre alguém que você conhece, né, Simone? Não, eu tento me distanciar o máximo possível da minha escrita. Mas como diz a Simone, sabe? Não é da Simone normal, a Simone comum, a mãe, a filha, não. Sempre é um outro personagem, o próprio personagem que eu criei, que tem outra inspiração. Então, às vezes eu não estou nem pensando em nada, não estou nem apaixonada naquele dia, porque eu gosto muito de poesia, assim, apaixonada.
Mas às vezes naquele dia eu estou até contrariada, mas às vezes o amor que eu gostaria de sentir, eu expresso na escrita e nem estou sentindo, entendeu? Mas eu busco me distanciar o máximo possível. Aí, quando vem inspiração, às vezes, do nada, vem uma inspiração, eu escrevo 10 poemas, um atrás do outro. Se você me falar, faz alguma poesia que tem brinco, eu vou escrever 5 minutos, eu faço uma poesia para você com a palavra brinco, entendeu? Então, não é bem assim, eu não preciso de estar passando por aquele momento para livro ainda autobiográfico, né? Só fiz da família do meu marido, né? Que nem foto minha, como escritora não tem, bem imparcial, de acordo com a vida deles, mas as minhas poesias eu busco, não é naquele momento, não quer dizer que eu estou passando por aquilo. Até eu brinco quando, como você diz, é uma crítica literária, eu penso que as pessoas que leem os livros, né, como eu também já fiz isso muitas vezes, a gente fica tentando adivinhar o que é que o escritor está pensando, está passando naquele momento. Talvez o contexto, né, o tempo pode interferir. Se eu for escrever hoje, eu vou demonstrar algo que tenha algo a ver assim, com a angústia desse momento que ele está vivendo. Mas não necessariamente o que eu estou sentindo ou passando. E às vezes, eu, pelo menos, do meu ponto de vista, eu não faço essa de forma autobiográfica, não. Ainda não fiz, não tenho coragem ainda para fazer, né, que eu acho bastante pessoal a nossa vida e expor tudo que a gente sente que vive, mas é mais para o fim da minha vida, quem sabe. Mas eu acredito que a literatura ela não só é importante como escrita, mas como forma de resistência, né? Porque a mulher, ela tem que fazer o que ela quer fazer, não o que as pessoas acham que ela deve fazer. Então, para mim, a literatura, ela é isso, né? Ela é um campo de batalha e que a gente tem que prevalecer. E não preocupar também com o que os outros pensam, né? Simplesmente fazer nosso trabalho e incentivar e tentar crescer. Excelente, Simone. Interessante. Falar, o Walter se inscreveu para fazer uma pergunta e a Cida ainda vai responder essa que ela não respondeu. Aí, Cida, eu já queria te colocar para você, porque as duas falaram de experiências diferentes, né? A Lucimar fala que tem a personalidade dela e a Simone diz que tenta se distanciar, mas interessante que as duas se colocam como sendo duas mulheres, né? No momento da escrita, e a mulher que é mãe, que é avó, como a Lucimar diz. No seu caso, então, como é que é respondendo a Denise e fazendo esse paralelo aí entre as duas? Então, enquanto elas falavam, eu imaginava aqui, porque para mim é como se eu unisse essas duas pessoas em uma quando escrevo, sabe? Porque geralmente eu escrevo quando eu estou angustiada, quando eu estou sofrida. Se eu estiver feliz, eu não escrevo. Então, é como se eu fosse captando, se eu fosse um aparelhinho onde capta todas as sensações do mundo, e em certo momento aquilo me enche de tal forma que eu tenho que extravasar. E não suportando mais aquelas reflexões dentro de mim, eu vou para a caneta. E o engraçado é essa transição que a gente faz hoje para o teclado, né? Porque como eu escrevi a vida toda com a caneta, é na caneta que a inspiração flui. Então, eu tento hoje escrever, e já escrevo alguns textos no teclado, mas eu sinto que não é a mesma dinâmica, que a dinâmica da caneta é que é a perfeita para acompanhar a velocidade do raciocínio, certo? Mas, em respondendo a pergunta realmente feita, eu acredito que traz as minhas marcas, sim, em tudo que eu escrevo, sabe? Se você pegar uma frase no meio de uma poesia, em um verso, aquela frase, ela traz uma essência minha. Eu não escrevo aleatório. Já escrevi algumas vezes sob encomenda e achei difícil, sabe? Tipo, faço uma poesia para os 50 anos de casado do casal tal, né? Eu vou lá e faço alguns versinhos e tal, faço umas rimas, mas parece que não tem emoção, não tem sentimento. Então, para mim, escrever é realmente colocar sentimentos para fora.
talvez não tenha sua essência ali, né? Quando é algo, Sim. alguém solicita. Encomendado é A difícil. Nicole está falando aqui no chat que vocês são uma inspiração. E realmente, são uma inspiração para todas nós. E é muito legal poder ter essa conversa, esse bate-papo, e principalmente entendendo que cada uma de vocês tem uma experiência diferente com a escrita, né? Então, que a gente, outras pessoas que escrevem também, como a Nicole, mesmo que tenham uma experiência também ainda diferente dessas três, ela não quer dizer que ela não seja uma escritora também, né? O Walter se inscreveu para fazer uma pergunta, eu vou abrir então para ele, pode ficar à vontade, Walter. Eu quero parabenizar o pessoal responsável por essa mesa. Eu, a princípio, não estava interessado em participar. Mas aí eu vou participar. E foi um achado muito grande. Porque ontem, na mesa 2, eu apresentei sobre a Leodegária, que eu sou pesquisador, né? Estou começando aí a carreira de pesquisador e escrevi um artigo e pretendo fazer a minha dissertação sobre a Leodegária de Jesus. Mas são 3 histórias interessantes, comoventes, vocês são guerreiras, né? E o que prova para a gente aí é a questão da primeira leitura de mundo, né? Depois, a leitura da palavra. Sem a leitura de mundo não existiria a leitura da palavra. Então, são 3 depoimentos, né? 3 histórias comoventes e que provam que vocês, mulheres, estão em ascendência, né? E tanto a Cidinha, quanto a Simone, quanto a Lucimar, me comoveram muito e é isso aí, né? A poesia é resistência e a questão do Otávio Paz, a questão da tradição da ruptura. Vocês estão rompendo com o momento, né? Infelizmente, tardiamente, de que só homem compunha, só homem que escrevia, só homem que fazia poesia e que expressava seus sentimentos, sua vivência, sua experiência. Vocês estão fazendo isso de forma magnífica. E eu parabenizo vocês, tá? E continuem, né? Para que nós possamos ter material para pesquisa e investigação, né? E, quiçá, continuar escrevendo e, como mediadores, levar vocês às escolas, nos espaços, dos lugares onde vocês habitam, né? Então, parabéns a vocês. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Walter. Quando você fala aí sobre a Leodegária, né? Quando o Rafael me chamou para participar, eu fui pesquisar um pouco aí sobre, e fiquei assim tão emocionada com as poesias dela, né? Naquela época, a visão que ela já tinha e tão pouco conhecida, né? Então, foi necessário uma feira literária para que houvesse abertura para a primeira escritora de Goiás, né? Então, maravilhosa, textos maravilhosos, né? Eu fiquei muito emocionada com as poesias dela, muito rica. Eu, como professora também, vou levar assim, os textos delas para os meus alunos, que são riquíssimos, né? Quem tiver a oportunidade de conhecer isso, super indico. E a mulher goiana, a escritora goiana, ela girou em torno do nome de uma única escritora, né? Não desmerecendo em momento algum, inclusive fã número 1 aí da Cora Coralina, mas por muito tempo a única escritora que foi vista em Goiânia foi Cora, né? Oi. Simone, e continuar essa ruptura e levar a coragem que vocês têm se expressando, né? As suas experiências de
de mulher, dona de casa, de educadoras, e levar para a sala de aula os seus próprios textos. Eu acho que é a hora de levar, que eu moro aqui na cidade de Goiás. Então, muitas pessoas nunca ouviram falar, não é porque ela saiu, a Leodegar saiu daqui no início do século XIX. Alguma coisa veio acontecendo e está acontecendo. Então, é a hora de nós, mediadores, levar aqui, né, aos colégios e tudo, que nós tivemos aqui um de Carvalho Ramos, tivemos um Fé de Bulhões, nós tivemos um Luiz do Couto, mas tivemos uma Cora Coralina, mas muito mais. Agora é a hora de Leodegária, a negra, professora de amor impossível, que agora é o momento de anunciar, é o momento de apresentar. Não só para nós aqui, mas também para a literatura, né? Assim, em geral, é um cânone da literatura goiana e também literatura nacional. Porque aos 17 anos, né, ela escreve uma obra como Coroa de Lírios. Coroa Em de 1928, ela escreve Orquídea. Ela não escreveu mais, mas ela escreveu tudo. Grande sonetista. Ela não deixa nada a desejar aos grandes sonetistas, como Olar Bilac, por exemplo, né? Então, vocês são as seguidoras aí, a gente confia em vocês, tá bom? Sim, obrigada, Walter. E então, agora como a Simone falou, né? Foi preciso abrir VASP para a gente conhecer a Leodegária, né? Muitas pessoas nunca tinham ouvido falar dessa mulher, não conheciam seu trabalho, e a partir de agora, por isso que esses movimentos e esses movimentos que a gente faz, né? Que parte, de uma certa maneira, da estrutura da escola, mas que vai além dos muros da escola, né? E dessa estrutura tradicional da educação que a gente conhece, são tão importantes, né? Porque agora, além de Leodegária para levar para a sala de aula, nós temos Lucimar, Cidinha, Simone, né? E muitas outras pessoas que participaram desse momento e que realmente Goiás não tem uma cultura da literatura muito forte, mas apesar disso, e para além disso, a gente tem menos ainda quando falamos de mulher escritora, né? A mulher na literatura. Então, realmente, a Simone falou, nós temos Cora Coralina, que é maravilhosa, mas nós não temos só a Cora Coralina maravilhosa, né? Nós temos outras mulheres também maravilhosas e que, enfim, precisam de espaço para serem conhecidas, né? E é por isso que acho que é tão importante esse momento. A Agnes está convidando todos os participantes para conhecerem e visitarem a Livraria Leodegária no Coreto da Praça de Goianésia, né? E ela fala que lá tem os livros de Goianésia à venda. Então, fica aqui o convite para todos vocês que puderem, que estiverem passando por Goianésia em algum momento, visitarem essa livraria. E a Marlene, ela faz uma pergunta aqui no chat. Agnes pediu... tá, Leodegária, na digitação, né, Agnes? A Marlene, ela faz uma pergunta aqui no chat, que acho que a gente já discutiu um pouquinho sobre ela, mas se vocês quiserem complementar, né, e explicar de uma maneira talvez mais específica em alguma questão, que ela pergunta como nasce uma escritora ou não nasce, vai se construindo. Vocês acham que agora vocês são mais escritoras do que antes ou não? A gente isso não tem um nível assim de se tornando mais ou menos escritoras. Como vocês responderiam? Cida, pode começar. Então, eu acho que a gente nasce, sabe? Eu acho que a gente nasce porque, para ser escritor, você tem que ser leitor e tem que ter a capacidade de fazer as reminiscências das leituras e da vivência e de tudo que lhe acontece. E a partir dessa capacidade é que você vai desenvolvendo a capacidade da escrita, né? Então, na verdade, você nasce, mas também vai se tornando, à medida que você vai se permitindo deixar sair de você tudo isso. Né? Então, é um misto das duas coisas, eu diria. Meu microfone. Lucimar, você gostaria de complementar? Eu concordo com a Cidinha.
que nós nascemos escritoras, né? Nós nascemos com instinto, com aquele feeling, né? E vamos aprimorando, né? Vamos aprimorando, tipo, um diamante não nasce, né? Um diamante que enche os olhos, né? Ele nasce uma pedra bruta, né? E vai se lapidando. Mas eu creio, assim, que o ambiente nos proporciona a sermos cada vez melhores, cada vez mais apuradas. Porque eu creio, assim, que o escritor, ele tem um instinto mais apurado. Ele tem a capacidade de captar melhor o que nos cerca. Coisas que outras pessoas passam despercebidas, o escritor vai. Muitas pessoas passam perto de um jardim e não observam as rosas, né? Mas o escritor passa perto das rosas e enxerga as folhas, enxerga os espinhos, né? Enxerga que murchou, enxerga que está por vir o botão. Então, é a sensibilidade que nos faz ser escritoras, né? Então, eu creio que essa sensibilidade já nasce com a gente. Ou então, todo mundo seria escritor, todo mundo seria poeta, né? Então, eu creio que nós nascemos assim. Eu creio. Simone, você como professora, e também respondendo essa pergunta, mas eu ainda complemento. Alguém, por exemplo, seus alunos, nossos alunos, né, que eu também sou professora, que ainda não se descobriram, digamos assim, escritores, ou que não se consideram, que não têm confiança para dizer que é escritor, ou que não coloca no papel aquilo que gostaria, as angústias, como a Cida falou, né, suas angústias, os sentimentos que vão ficando guardados. Você acha que mesmo assim a pessoa pode, em algum momento, tardiamente, vir a se descobrir um escritor e se tornar um escritor? Então, Mirelle, eu estou aqui observando as colegas aí falando e pensando o seguinte: no caso, eu creio que a Cidinha, a Lucimar também nasceram. Mas eu acredito que as pessoas vão se construindo como tal. De acordo com o aprendizado e com as leituras, a pessoa vai apaixonando também aos poucos e pode vir a escrever, porque há muita técnica envolvida, né? O professor, ele vai, então, apresentar os gêneros e trabalhar de forma que vai desenvolver já habilidade técnica, pode passar a escrever talvez, e muitas vezes muito bem, né? Usando as técnicas. Eu ia falar para ela, igual ela falou do diamante, a semente de melancia, ela já sabe na essência que ela vai ser uma melancia, né? Então, a gente já tem a nossa essência, mas nós também, quando aprendemos a ler e escrever, também já temos a essência de escrever os gêneros. Então, não há nada que impeça uma pessoa de passar por essa construção. Eu acredito que, aos poucos, ela vai conseguindo também, como respondendo a pergunta aí, não sei como foi o nome da moça que perguntou. Eu acredito que a gente se constrói também, porque também nem a gente que é já inspirado desde sempre, a gente não está pronto e acabado, né? Você vai aprendendo outros modos de fazer. Então, eu acredito que sim, nós, na sala de aula ou fora dela, nós podemos incentivar e Sim, foi a Marlene que fez a pergunta. Então, quer dizer que nós, meros mortais, a gente não precisa ficar, né, triste, desanimado. A gente ainda não começou. Não, de maneira alguma. Pode ser que algum dia ainda... E uma coisa,
Não, deu vontade, escreve. Como que é que torna um escritor? Sim. Escrevendo. Pega a caneta e começa a escrever. Está com o celular, digita a hora que vier aquela frase bonita, a hora que vier aquela vontade, começa a escrever. Só torna escritor quem começa a escrever. Tem que escrever. Né? Um pouco do que a Lucimar falou, das condições, né, Lucimar? Que, todos como nós a Simone podemos. disse, uma semente de melancia, ela tem já uma essência que ela sabe que vai se tornar uma melancia. Mas se não colocar na terra, se não regar com uma água, né? Se não adubar, se o clima não estiver né? favorável, pode ser que ela não se torne uma melancia, né? E assim também somos nós, né? Às vezes você tem toda essa angústia dentro de si, essa sensibilidade que a Lucimar falou, a angústia que a Cida falou, ou, sei lá, está passando por um momento em que você gostaria de colocar as coisas que você está sentindo no papel, mas se a gente não se organizar e preparar todas essas condições, realmente, boa dica, Simone, vou começar a escrever também. O Walter levantou a mão novamente, vou abrir para ele perguntar. Parece que a conversa é só entre mulheres, né? Ele tem que participar. Walter, aqui não é só entre mulheres, não, pode participar. É sobre que eu sou professor, agora estou afastado, mas eu trabalhei no magistério 33 anos. Na área sou formado em português, na área de literatura. Então, o gênio nasce, mas é preciso oportunidade para a regação para que ele, né, se manifeste. Então, nós tivemos o Casimiro de Abreu até os 21, nós tivemos Castro Alves Azevedo, né? A própria Leodegária com 17 anos, mas uma amiga minha, já falecida, ela começou a escrever já com seus quase 80 anos. Ela morreu com 86, mas ela expôs, né, a sua experiência, sua vivência, a leitura de mundo já nesse pouco tempo, a dona Coraci. Então, ela sempre escrevia e pedia que eu fizesse a revisão dos textos dela. Mas não tinha revisão nenhuma, porque... E também não tinha muita leitura, né? Mas ela conseguia extravasar, expor seus sentimentos, sua vivência de mulher, de mãe, e principalmente de mãe, né? E leitura. E eu sempre falava, dona Coraci, a senhora tem muito de Casimiro de Abreu, na forma que ela falava da saudade, falava da pátria, falava da família, da experiência dela aqui em Goiás e em Goiânia. Então, faltava ali só germinar, faltava só regar ali o gênio. Quantos gênios, né? Quantas sementes não foram regadas e não floresceram, né? Felizmente, está acontecendo aí com vocês, né? Muito obrigado. Obrigada a você, Walter. É muito importante a participação de vocês, né, todos, e perguntando e conversando, porque senão também a gente fica meio que monopolizado aqui só entre nós, e a ideia não é essa, a ideia é que vocês realmente participem para conhecer as escritoras. E é interessante quando eu acho que nós chegamos numa fase, assim, da sociedade, em que a mulher começa até a querer retroceder um pouco, porque nós passamos por uma fase de opressão muito grande durante muitos anos, né? Depois, a gente viveu um momento de rebeldia, em que a mulher, né, quando surge aí as ondas feministas, e o feminismo, e a mulher querendo realmente... Queimar os sutiãs. Sim, né? E a mulher querendo realmente se colocar na sociedade, e foi muito importante, porque se não fossem esses movimentos, nós não teríamos muitas conquistas. Mas eu acho que agora a gente está numa fase, estamos passando por uma fase, talvez um novo momento feminista, em que a mulher, além dessa força, dessa rebeldia, de que a gente também consegue se colocar, né, em todos os lugares, da mesma maneira que os homens,
a gente começa a voltar um pouco para essa nossa essência de provedora, né? Dos sentimentos que são específicos da mulher, de que você consegue gerar dentro de si uma vida, né? E da terra, e todo esse sentimento que ele é muito específico da mulher e que é importante. Então, esse feminino, digamos assim, essencial, esse feminino que é a essência mesmo da mulher, e que durante muitos anos ele foi, de certa forma, até negado ou desvalorizado, né? Ser sensível era uma coisa fraquinha, porque é muito sensível, chora muito, a mulher não dá conta de fazer não sei o quê, porque ela é muito sensível. Então, essa sensibilidade mesmo do feminino, de certa forma, ela foi por muito tempo negada, né? E desvalorizada. E agora a gente está tentando, e mesmo nós mulheres, durante um período, nós negamos isso, né? Querendo nos mostrar talvez mais fortes, que somos também e tudo. Mas agora a gente já tem talvez uma liberdade, depois de todos esses movimentos, começamos a ter uma liberdade para nos reconectarmos com essa sensibilidade, com esse sentimento, com essa capacidade de gerar uma vida, de alimentar um outro ser, né? Que é muito específico da mulher. E a gente vê isso realmente nas escritas, né, de vocês, nos textos. E é muito interessante que a gente agora tenha também esse espaço, né, para colocar a nossa voz nesses nossos textos de uma maneira tão importante quanto qualquer outro ser humano, né? Por muito tempo as mulheres escreviam e eram obrigadas até mesmo a ter um codinome masculino, né? Para serem publicadas, para serem lidas, né? Eu tive agora essa semana, eu assisti a um documentário, não, um filme que foi lançado acho que agora há pouco na Netflix sobre a Mary Shelley, que é a mulher que escreveu o Frankenstein, né? E aí, durante muito tempo, um certo período do tempo, o marido dela é que recebeu as honras do texto, né? Porque ela mesma tentou publicar e aí não conseguia publicar aquele texto por ser uma mulher. E só depois ela foi reconhecida como escritora. Isso aconteceu com várias outras escritoras e outras artistas em outros, também não só na literatura, mas com a pintura, né? Com a escultura e em outras expressões artísticas também. Bom, nós já estamos caminhando para o final, né? E aí eu quero então agora voltar dar novamente a palavra a vocês, para que vocês façam as considerações e finalizem essa mesa tão legal. Foi muito bom dividir esse momento aqui com vocês, realmente, e conhecê-las. Fiquei realmente muito feliz em poder passar essa tarde aqui com vocês. Posso falar? Bom, eu só... Posso falar? Eu só tenho a agradecer, né? Com muita gratidão aí por ter sido convidada, me sinto muito honrada, inclusive, por estar aqui no meio de outras escritoras. Não conheço ainda os escritos da Lucimar, pretendo conhecê-los, porque a história dela me instigou à leitura, porque é muito parecida com a minha, né? Então eu vou gostar muito de estar lendo, vou me identificar. E da Simone, que já é minha velha conhecida, a gente se lê, né, Simone? Então, assim, muito agradecida e muito honrada. E também fiquei muito feliz com essa tua fala aí de encerramento, porque você deu uma outra perspectiva para a luta da mulher, né? Eu acho que nós somos mulheres privilegiadas porque nós passamos pelos ciclos da história. Nós viemos de uma época onde era toda a história cerceada, tudo na mão dos homens, nós na rédea, digamos assim, fizemos a revolução, saímos disso, e agora estamos tendo a oportunidade de reposicionar essa sociedade num equilíbrio. Então, eu acho que somos simplesmente privilegiados por estar vivendo todos os ciclos dessa história. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua participação, Cidinha. Um prazer, realmente, estar você e ler também. Obrigada. Simone, Lucimar, vocês querem fazer as considerações? Quem gostaria de falar agora? Pode falar primeiro, Simone.
Pode, então, agradecer a todos vocês aí, e o nosso colega aí de academia, né, o Zé Costa, que gosta muito de participar junto com a gente, está sempre apoiando, muito obrigada. Agradeço aí demais ao Rafael de Oliveira pelo convite, e você, Mirelle, né, e foi um prazer conhecer a Lucimar, né, de todos vocês. E quando a Mirelle fala sobre a mulher, sobre o lado sensível da mulher, eu estava aqui pensando sobre o sagrado feminino, né, e ela foi falando de tudo aquilo que eu acredito, que é o sagrado feminino e o poder nosso, Mirelle. O poder feminino é a sensibilidade, né? O mundo, nós somos conectados pela energia, não há diferença entre os seres, né? Então, tudo aquilo que eu faço atinge o outro. Então, nós, né, nessa corrente aí de escrita, de leitura, da arte, a gente tem que buscar isso, incentivar o outro a ser, a fazer, não pensar que é bom ou melhor do que o outro, mas que todos nós juntos faremos essa história, né? A história dessa geração presente, não a geração futura, mas a geração que está. E eu sou feliz de estar ainda presente nessa geração, porque nós já, de ser na essência de todos, eu me despeço de vocês, muito grata, muito feliz de participar. Um abraço a todos. Obrigada, Simone. Realmente foi um prazer. E eu concordo com você em tudo. Acho que realmente nós somos seres coletivos, né? E é nessa união e nessa relação entre nós é que a gente constrói mesmo as coisas e a história e tudo mais. Lucimar? Bom, eu quero agradecer a toda a mesa, né? Agradecer as pessoas que mandaram mensagens. Muito obrigada, um beijo para vocês. E quero terminar dizendo que foi uma honra muito grande estar participando com vocês aí. Mais uma vez, tiro o chapéu para vocês, Cidinha, Simone, demais escritores. E vou terminar com uma pequena parte, um pequeno parágrafo aqui de uma das minhas poesias. Ela diz assim: o homem é multifaces, a face revela o interior, e nela não se põe disfarces quando se é conhecedor. Alegre, triste, sonhando, sofrendo com raiva, amando, doente, sadio, chorando, estático, enfático, banal, sábio, astuto ou louco, de tudo a face tem um pouco. Nela leio os pensamentos, por ela vejo os sentimentos, que inundam através de instantes, e saber que o primeiro homem criado, do barro e nas narinas assoprados, pelo único e supremo Criador, nos fez para seu gozo e amor, sua imagem e semelhança. Termino assim, e com certeza, se Deus quiser, vocês vão ler um pouco de mim em cada palavra, em cada verso, em cada estrofe, e no meu livro vocês vão me encontrar lá. Muito obrigada a vocês, viu? Muito obrigada. Foi um prazer fazer parte da sua gestação, conhecer você e a sua obra ainda na barriga, ainda se construindo aí. Foi um prazer realmente. Meninas, de verdade, eu estou muito feliz por essa tarde, por esse momento. Agradeço a todos que participaram. Agradeço as perguntas, tanto no chat, o Walter, a Denise, que participaram aqui com a gente também. E quero convidá-los que agora às 4h nós temos mais uma pílula literária, né? Então que estejam todos convidados a participarem e continuar participando dos outros momentos dessa feira até o final, que a gente ainda tem muitas coisas para viver, muitas emoções, muitas coisas para aprender juntos. Especialmente pensando que Goiás também pode fazer parte, né, dessa cultura da literatura, tanto
produzindo literatura, quanto também usufruindo dela, né? Usando essa literatura que realmente talvez fique um pouco desconhecida do resto do país, mas que coisas e momentos como a Flivasp fazem a diferença para que elas realmente, em algum momento ou de alguma maneira, extrapolem as fronteiras aí do nosso estado e do Vale do São Patrício. Então, foi um prazer estar com todos nessa tarde, e eu me despeço aqui também de vocês, muito agradecida por ter participado desse momento.